E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando aqui no auge dessa nossa série aqui de vídeos. Hoje a gente vai falar sobre a qualidade de imagem da T7 com a 1855 versus a qualidade de imagem da 6D Mark II com a 2470 Série 2. A gente está comparando aqui nessa nossa série, pessoal, um equipamento de R$2.000 versus um equipamento de R$12.000. Se vocês não assistiram os outros vídeos, por favor, assistam os outros vídeos, porque lá eu mostro a forma como a gente chegou até este momento aqui. É muito importante que esse teste tenha sido feito de forma controlada, com a iluminação certinha, com as mesmas situações ali de distância, de luz, de milimetragem de lente, porque essa é a forma mais justa da gente comparar esses dois equipamentos aqui. Sei que isso não acontece na vida real, em que a gente tem as mais diversas situações, mas é interessante porque às vezes a gente faz fotos com o equipamento e a gente acredita essas fotos ao nosso equipamento. E o que eu vou mostrar aqui para vocês nas imagens é que quando, por exemplo, a gente tem uma luz bem resolvida para fazer as nossas fotos, as diferenças entre os equipamentos, elas são muito baixas mesmo. E é por isso que eu aproveito para fazer aqui uma propagandinha lá da nossa plataforma por assinatura, com cursos a partir de R$ 20,90 por mês, em que vocês aprendem muito essa parte de captura, como iluminar a cena de vocês, como fazer as edições. Enfim, a nossa plataforma está muito bacana, vale a pena vocês darem uma conferidinha lá. Esqueci de dizer para vocês que eu vou deixar aqui embaixo, pessoal, o link na descrição se vocês quiserem baixar todos os arquivos que a gente vai utilizar para fazer a análise dessas imagens, para que vocês possam ver com os próprios olhos de vocês tudo isso que eu estou dizendo, tá bom? E agora eu já faço o convite aqui para vocês para entrarmos dentro do Lightroom, porque a gente vai avaliar essas nossas 10 imagens aqui, pessoal. De onde saíram essas aqui, tem muito mais. Eu, inclusive, fiz um pequeno ensaiozinho aqui com o Léo Andrades. Aqui a gente fez algumas brincadeiras com flash. Não reparem essas imagens aqui, porque, na verdade, isso aqui são comparativos futuros que vão aparecer aí nos vídeos. A construção da foto, sem flash, como estamos montando tudo isso. Já estou fazendo uma propagandinha aqui para o que há de vir. Também digo que haverá reviews oficiais da T7 e da SL2. Bom, mas a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, pessoal, é o seguinte, vejam só. Tudo que estiver em verdinho aqui são as fotos da nossa T7 com 1855, tudo que estiver em vermelho são as fotos da 6D Mark II com a 2470. Fizemos as fotos, pessoal, a partir de ISO 800, então temos ISO 800, 1600, 13200, 6400, com fundo escuro e com fundo iluminado, que é onde a gente vai perceber mais essa questão do nosso ruído. Chama a atenção aí, provavelmente, de vocês, a diferença de quadro aqui dos dois testes. Isso é legal, pessoal, depois eu fiz já uma sincronização desses quadros aqui, mas eu faço questão de mostrar isso para vocês aqui, porque é legal, a gente às vezes nem tem ideia da diferença entre o full frame e o APS-C. Aqui eu errei um pouquinho, eu fiz em 36 milímetros ao invés de 35 milímetros, mas é basicamente a mesma milimetragem. Aqui é os 35 do full frame, em que a gente tem todo esse quadro aqui, e aqui são os 35 do APS-C, aproximadamente uns 2 metros de distância. Isso aqui já justifica aquilo que eu disse lá no primeiro vídeo da série. Como eu gosto desse enquadramento aqui do full frame, eu gosto de trabalhar com os 35 na forma dos 35. Pessoal, as lentes, só um breve parênteses nisso aqui, as lentes elas não mudam no APS-C e no full frame. O que vai acontecer no APS-C, pessoal, é que simplesmente a gente vai ter este miolo aqui que eu estou fazendo o enquadramento e mostrando para vocês, mas, por exemplo, a questão do tamanho do rosto da Laís, possíveis distorções que podem acontecer, são exatamente iguais os 35 no APS-C e no full frame. A única coisa que vai mudar realmente é o tamanho deste quadro aqui, pessoal. Então, apenas trago isso aqui para a gente perceber essa diferença aqui no full frame, e eu já vou passar aqui para vocês
para as nossas fotos em que eu fiz o recorte lá do full frame. Eu peguei aqui, vou mostrar as mesmas fotos que eu estava mostrando, olhem só. Aqui eu já peguei o full frame e eu já fiz o mesmo recorte, ou um recorte bem parecido com o que a gente tinha dentro do APS-C. Não consegui fazer exatamente o mesmo recorte, porque aqui a gente tem 36 e aqui a gente tem 35 milímetros. É interessante a gente notar também uma coisa, pessoal, que é o seguinte: a ciência de cores, especialmente aqui do fundo das fotos, eu tive que fazer um ajuste ali de balanço de branco, porque as câmeras elas são calibradas de uma maneira diferente. Então, a calibração que a gente tem numa T7, que é uma câmera aí já mais antiga. Por que mais antiga, César? Porque a T7, na verdade, é basicamente ainda a nossa T3i, pessoal. Então, a gente tem um Digic 4 Plus, que é um processador antigo, e a gente já tem aqui na nossa 6D Mark II, a gente já tem um processador muito mais atual que vai conferir uma ciência de cores diferentes. Por essa razão, a gente teve que fazer alguns ajustes no balanço de branco para que essas duas fotos elas ficassem parecidas. Eu não quis alterar demais porque isso poderia influenciar e impactar ali na análise das nossas imagens. O que eu acho interessante, pessoal, nos tons azuis aqui a gente vai ter alguma diferença, mas é bem interessante que nos tons de pele a Canon ela se mantém muito fiel ali desde os seus primórdios. Então isso é uma coisa bacana que a gente consegue perceber aqui, essa manutenção da preservação dos tons de pele, que é a razão para que muitas pessoas gostem tanto aqui das câmeras da Canon. Bom, eu vou começar aqui, pessoal, fazendo uma análise apenas aqui das fotos da nossa T7 com as 1855 em relação à questão de ISO, que eu sei que vocês estão apreensivos aí, o que vai nos oferecer essa questão de ISO, uma T7, e eu vou passar aqui para vocês. Olhem só, em ISO 800, pessoal, quando a gente faz esse zoom, e vou dar o zoom aqui de apenas 100%, pessoal, eu não vou ser injusto com nenhuma das duas câmeras e nenhuma das duas lentes, porque é assim que a gente tem que fazer, tem que ser zoom de 100%, porque isso aqui é o máximo que vai aparecer, por exemplo, quando fazermos uma impressão. Então não adianta ficar dando zoom de 200%, vendo lá o ruído, porque isso simplesmente não vai aparecer. Então a gente tem aqui, pessoal, em ISO 800 com a nossa T7, a gente tem praticamente zero ausência aí de ruído em 100%, observando aqui a imagem, tanto em sombras quanto em altas luzes, tudo isso é extremamente bem preservado. A gente vai perceber um pouquinho de ruído aqui, mas é muito, muito, muito mínimo mesmo aqui nessa parte do computador. E vamos vendo o que vai acontecendo quando eu passo, por exemplo, para 1600. Se a gente observar bem, pessoal, a gente vai ver que não há tantas alterações assim nessa questão aqui de ruído. 1600 é o que eu digo, no APS-C a gente está em ótimas condições quando estamos utilizando o nosso flash, quando está tudo redondinho, a gente pode trabalhar em 1600 com o nosso APS-C tranquilamente. Vamos chegando aqui aos 13200, aqui a gente consegue perceber já um pouquinho mais de ruído, mas vejam só que onde a cena está iluminada, a gente praticamente não percebe esse ruído. E quando a gente chega nos nossos 6400, daí sim a gente tem uma percepção maior desse ruído, ele começa a aparecer daí até um pouquinho nas altas luzes, mas digo para vocês com toda certeza que ainda assim esses 6400 em zoom de 100%, ele é super tranquilo quando temos a nossa cena bem iluminada, quando estamos trabalhando com flash da forma certinha. Eu vou pegar e vou mostrar aqui para vocês, vou sincronizar essas duas fotos aqui. Aqui a gente tem o ISO 800, aqui a gente tem o ISO 6400, e onde a gente vai perceber mais ruído, pessoal, se vocês conseguem olhar aí no vídeo,
é nessa parte aqui onde a cena está mal iluminada, que são a parte das sombras, e é isso que a gente tem que cuidar aqui quando a gente faz essa análise de ruído. Aqui embaixo do queixo da Laís, eu já percebo alguma coisinha de ruído, mas, em geral, onde mais esse ruído se apresenta é nessa parte do fundo aqui, onde a cena não está bem iluminada. A gente percebe aqui no computador também, se vocês olharem esse cantinho aqui que tem um pouquinho de presença de sombras, a gente vai perceber um pouco de ruído, onde aqui em ISO 800 praticamente não tem. E basicamente aqui a gente tem o potencial de ISO do nosso APS-C. Vamos dar uma olhada agora, pessoal. Entrando no nosso full frame, vamos fazer essa primeira análise inicial aqui da mesma forma que fizemos. Em ISO 800 a gente não tem praticamente zero ruído. Aqui uma percepção muito parecida com o que a gente tinha lá na nossa T7. A gente passa aqui para 1600 e isso se mantém da mesma forma como vimos lá na nossa T7. Quando chegamos a 13200, esse ruído ele começa a se apresentar de forma mais marcada aqui na parte das sombras e nos 6400, como vocês estão vendo aqui, aí sim a gente já percebe, da mesma forma como vimos lá na nossa T7, a gente já consegue perceber um pouco mais desse ruído, tanto aqui no fundo, quanto aqui na nossa parte onde temos as sombras. Pessoal, reparem uma coisa, eu já fiz a exportação desses JPEGs aqui, mas eu fiz essa exportação da mesma maneira, porque eu queria avaliar os arquivos depois deles terem sido processados ali no JPEG, mas não há nenhum tipo de correção de ruído nesses arquivos aqui. Até mostro para vocês aqui os arquivos. As únicas correções que fizemos foram referentes, vou abrir aqui o arquivo e mostrar para vocês. Olhem só, as únicas alterações que tivemos que fazer foi na questão da nossa correção de white balance. Está tudo como entra dentro do Lightroom aqui, pessoal, com 0 de luminância. E foi assim que eu fiz a exportação desses JPEGs, para que a gente tivesse esse nosso teste da forma mais fiel possível, já exportados em JPEG com os cortes aqui. E daí, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês agora é o seguinte. Vamos fazer um comparativo aqui com as duas pontas, tá? Eu vou comparar aqui a nossa T7 com ISO 800 e a nossa 6D com o mesmo ISO 800, tá? Eu já vou ir para a parte aqui de sombras, que é onde a gente pode perceber alguma coisa a mais. A gente percebe aqui um pouquinho nessa linha aqui do Note, há uma pequena aberraçãozinha cromática aqui da nossa 1855, mas, repito, não é nada que vai ser completamente, que vai ser percebido. Ó, aqui a gente tem uma linhazinha roxinha aqui, na 6D Mark II com a 2470 isso não aparece, mas vejam só, é esse tipo de diferença que a gente está falando, pessoal. Se a gente entra aqui na parte de altas luzes e sombras no queixo, a gente tem, pessoal, basicamente os mesmos arquivos. Eu percebo um pouquinho mais de nitidez na minha 2470 em relação à minha T7 com a 1855. Porém, galera, essa diferença aqui, se eu pegar esse arquivo aqui da T7 e colocar mais 15 de nitidez ali dentro do meu Lightroom, cai por terra essa diferença aqui de nitidez. E se a gente vai perceber aqui, pessoal, olhando o fundo, a ISO 800, galera, a gente tem basicamente, pessoal, os mesmos arquivos. Não dá para notar aqui uma diferença marcante entre essas duas possibilidades aqui, a ISO 800.
Vamos avançar isso e vamos dar uma olhadinha no que a gente vai ter a ISO 1600. Vamos fazer este comparativo aqui. Vou entrando aqui, galera, no nosso fundo. Eu fico realmente apavorado como em relação à questão de ruído, pessoal. A gente praticamente não tem diferença aqui dentro desses arquivos. Indo aqui para as bordas e olhando, por exemplo, aqui a nossa cuia, vocês poderiam dizer, nossa, que diferença que a gente tem uma 1855 e uma 2470 com uma 6D Mark II. Mas a gente tem que fazer uma consideração muito importante, pessoal. Aqui no nosso APS-C, essa cuia aqui, ela está no final do quadro, não está no miolo do sensor. Nessa minha foto aqui com a 6D Mark II, eu peguei só o miolo do sensor, que é a área de maior nitidez das lentes. O que eu estou querendo dizer? Que se eu tivesse uma cuia no cantinho da minha cena e eu pegasse lá no meu full frame e colocasse essa mesma cuia nesse mesmo cantinho da cena, a gente teria algo muito semelhante a isso que vocês estão vendo. A gente tem que avaliar nitidez dessas lentes aqui, pessoal, e desses dois conjuntos, considerando um miolo do sensor, galera. É aqui que a gente tem que olhar para o potencial dessas lentes. E uma outra consideração importante é que o 4.5 na 2470, a gente está abrindo o diafragma quase 1,5 ponto a mais. Sendo que os 4,5 na 1855, a gente está com a abertura máxima em 35 milímetros. O que isso significa? Que na 2470 eu estou com uma condição aqui de fechamento de diafragma que sempre traz um pouquinho mais de nitidez, que resolve um pouquinho de vinheta, melhor resolvido do que com a minha 1855. Como não é essa a tônica aqui do nosso vídeo, a gente pode desconsiderar isso. Mas, pessoal, a 1600, galera, estou imaginando alguém que vai fotografar um evento com o flash e tudo mais, a T7 com o flashzinho a 1600 vai oferecer praticamente os mesmos arquivos de uma 6D Mark II com uma 2470, pessoal. Isso é realmente incrível da gente constatar aqui, olhando esses arquivos, fazendo esses comparativos. César, parece que as fotos da 6D estão sempre mais claras, aqui a questão especialmente das altas luzes, do que a T7. Isso acontece, pessoal, porque a gente tem realmente uma abertura maior, nem sempre a abertura do diafragma 4.5 revela a quantidade de luz que entra. Os projetos das lentes às vezes nos fazem com que em uma determinada abertura, comparando duas lentes, a gente tenha mais entrada de luz em um projeto do que o outro. Eu não quis equilibrar essas duas coisas, pessoal, porque se eu mexesse em sombras e em altas luzes, eu iria invariavelmente dar uma perda na questão dos arquivos. Por isso que eu mantive essa questão aqui da exposição como elas vieram ao mundo. Vamos, galera, passar aqui para o nosso 13200. Deixa eu ver se eu estou aqui com as duas com 13200. Vamos comparar os dois arquivos aqui. E aqui nos 13200, pessoal, quando a gente anda um pouquinho mais para o lado aqui no ruído, eu continuo ficando assustado, galera, porque, olha, às vezes a impressão que eu tenho, e isso sim realmente é uma impressão, é que parece que em algumas áreas, por exemplo, nesse tijolinho aqui, parece que o ruído da minha 6D Mark II é maior do que o ruído da minha T7. Vamos entrar aqui um pouquinho nessa parte aqui de altas luzes. Daí aqui sim eu consigo perceber que o nosso arquivo aqui, a questão de ruído, é um pouquinho maior do que a nossa 6D Mark II. Mas ou eu estou cego avaliando isso, pessoal, ou basicamente a gente mantém aqui os mesmos arquivos em 3200. E eu vou passar agora, pessoal, para o nosso teste final, e acho que vocês vão ficar mais assustados ainda,
que a 6.400, galera, as duas estão a 6.400, quando eu crio esse comparativo e eu venho aqui para os meus arquivos, eu tenho uma sensação, pessoal, de gostar até mais da minha imagem, da minha T7, do que eu estou vendo aqui na minha 6D Mark II. Eu ando aqui para o ruído e, galera, eu estou vendo basicamente o mesmo ruído entre uma T7, uma PSC de entrada e um full frame. Embora seja o full frame de entrada, não vai mudar nada nas outras linhas, pessoal. A 5D Mark IV vai ter inclusive um desempenho de ISO menor do que a 6D Mark II, porque é um sensor que tem mais megapixels. Quanto mais megapixels, mais o ruído aparece. O que eu estou dizendo aqui para vocês, pessoal, é que cai por terra, realmente cai por terra, afirmo com todas as letras aqui. Olho aqui embaixo do queixo da Laís e eu vejo o mesmo ruído entre uma T7 e uma 6D Mark II, pessoal. Galera, olhando isso, o que eu tenho a dizer para vocês aqui é: invistam em iluminação, pessoal. Não há outra coisa a não ser investir em iluminação, galera, porque trabalhando e iluminando bem a cena, pessoal, a diferença entre os equipamentos realmente está caindo por terra. Eu estou apavorado vendo aqui o desempenho de ISO da minha T7 a 6.400 comparado com a minha 6D a 6.400. E fora essa questão de cor, que não é em função do ISO, é em função aqui do nosso balanço de branco e da nossa forma diferente de interpretar as cores das duas câmeras, temos os mesmos arquivos aqui, pessoal. E daí o que eu vou mostrar para vocês, que é a cerejinha do bolo, pessoal, é quando eu vou ligar este meu fundo aqui, pessoal. Eu ligo o meu fundo e vejam só o que vai acontecer, tá? Aqui é a minha 6D Mark II com o fundo ligado e aqui é a minha T7 com o meu fundo ligado. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: eu vou pegar a minha T7 sem o fundo ligado e vou comparar com a minha T7 com o fundo ligado. Vejam só, galera, a diferença de ruído entre os arquivos. Quando a gente tem uma cena bem iluminada, que é o caso aqui, o ruído não é que ele não esteja aqui, mas as altas luzes protegem muito mais os ruídos aos nossos olhos, a gente enxerga muito mais os ruídos, muito menos os ruídos, do que quando a gente tem as sombras. Então, quando eu tenho um fundo iluminado, pessoal, eu basicamente não enxergo o ruído aqui no 6.400. César, dá para te dar mais um nessas imagens? Não, não dá para eu dar mais um nessas imagens, porque não faz sentido eu dar mais um nessas imagens, porque a gente não vai usar mais um nem numa impressão, nem numa tela, nem no monitor, nem em lugar algum, pessoal. Então, desculpem a minha euforia, quase revolta aqui, mas não faz sentido se a gente pensa em qualidade de imagem. Quero deixar isso bem registrado. Em qualidade de imagem, a gente pensar, pessoal, em investir em outra câmera ou em outra lente. A gente vai investir em outra lente se a gente precisar de mais luz. Isso é importante, por exemplo, uma 2470 vai nos dar o 2.8. A gente vai precisar de uma câmera mais potente, não é pela questão do ISO, pessoal. A gente vai precisar de uma câmera mais potente pela questão dos atalhos, pela questão da ergonomia e por todas as coisas que eu coloquei lá no nosso primeiro vídeo. Mas, observando esses arquivos aqui, galera, o que eu tenho para dizer para vocês é que não há diferença visível em termos de ruído entre o equipamento de R$2.000 e o equipamento de R$12.000. E isso era tudo que eu tinha para dizer para vocês aqui sobre essas imagens, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí. Vamos levantar essa campanha aí, mais estudo, menos equipamento, mais luz,
menos equipamento, porque acho que a gente vai desconstruir muita coisa dentro da fotografia, a gente vai começar a fotografar muito melhor e mais ainda, a gente vai poder começar um negócio de uma forma muito mais saudável, economizando uma grana muito importante, podendo cobrar menos dos nossos clientes no início do que fazendo um investimento tão alto aí em equipamento. Tá legal? Então, meus queridos, não deixem de seguir acompanhando aí a nossa série, vai vir review de T7 e review de SL2. Espero que essas duas câmeras atendam vocês. Um grande beijo aí para todo mundo. Tchau, tchau.